Então, pessoal, iniciando o módulo 2 aqui da parte de fluidização, a gente vai ver aqui algumas aplicações, além dessas que a gente já tinha visto. Aqui, por exemplo, a aplicação em pintura. Então aqui uma pintura com tinta e leite fluidizado, conforme a gente tinha visto, né? E o que acontece? Vem um robô e coloca uma peça aquecida imersa no pó em leite fluidizado. Como ela está aquecida, o pó gruda nela. E depois você só tem que soprar o, o, a peça para evitar o acúmulo, né, de uma grande parte. Você tem uma peça bem recoberta, a pintura agora vai para o forno, terminar de fazer a parte que é necessária na pintura eletrostática, como é na pintura eletrostática, por exemplo. Ó. Uma segunda aplicação, mesma coisa, né? Mergulha no instantinho, retira o excesso de pó e volta para o meu forno para fazer a sinterização desse material lá. Aqui tem mais algumas aplicações, por exemplo, para secagem, certo? A secagem de grãos, por exemplo, a gente vai ver depois a secagem de café, mas aqui a gente pode botar um outro grão qualquer, como que você queira fazer uma secagem, como por exemplo, sei lá, malte, milho, grão de tamanhos razoáveis, né? Que trabalham com uma classificação de Gellert um pouco mais alta, que depois a gente vai ver. Então, como que funciona? Você tem uma quantidade de particulados ali, o ar ele está vindo por aquele ventilador laranja, passando por um aquecedor e depois ele fluidiza os meus grãos ali e vai secando ele de maneira bem homogênea, porque todas as partículas estão sofrendo com a ação e alta velocidade de mistura. Uma outra aplicação interessante, recobrimento, pessoal. Todo mundo aqui já viu, por exemplo, comprimidos. Comprimido, quando você pega um comprimido revestido, comprimido muitas vezes ele tem um revestimento que é para, por exemplo, não começar a agir numa parte, por exemplo, do estômago e começar a agir só na parte do intestino. Então eles são recobridos para poder suportar, por exemplo, um pH do estômago para poder chegar e só começar a fazer efeito no intestino. Então aqui você entra com os comprimidos, vamos chamar assim, sem recobrimento no lado esquerdo, eles vão passando por um leite fluidizado e um spray de recobrimento vai fazendo uma espécie de pintura, né? Ó, o recobrimento e a partícula interna. Então você consegue fazer de maneira contínua o recobrimento de, por exemplo, comprimidos. Saindo da parte de aplicações gerais de fluidização, a gente pode entrar na parte dos regimes de fluidização, tá? Que vão nos dar a noção de quais os tipos de regimes que a gente tem em função da velocidade que a gente está tratando o gás em cada caso. Então, pessoal, voltando para aquele caso que a gente tem um equipamento cilíndrico, vou tentar desenhar para vocês aqui, não é fácil, equipamento cilíndrico, né? E aqui embaixo a gente tem uma peneira muito fina, né, claro, que consiga suportar o meu leito de partículas aqui em cima, formando aqui um nível de partículas. Quando eu entro com ar aqui por baixo e vou fazer o meu insuflamento de ar por baixo da peneira, entrando no leito de partículas. Então, quando a minha velocidade é pequena, o suficiente para que nenhuma partícula seja movida, eu tenho o que a gente chama de leito fixo. O gás entra, atravessa a peneira, atravessa as partículas pelos interstícios e escapa para fora. Chega um determinado momento que essa velocidade ela começa a empatar com a força-peso, a força de arraste que esse gás está fazendo para cima, começa a empatar
com a força-peso que a partícula está sofrendo para baixo. Quando essas forças se igualam, o particulado dele não está nem voando e nem caindo, ele está exatamente parado, só que ele já não tem mais a consistência de um leito sólido, como era no leito fixo, ele já começa a ter uma expansão ali, as partículas tendem a se expandir, formando um volume maior, ou seja, começa a sobrar mais espaço de ar entre as partículas e as forças estão equilibradas, a gente chama isso de mínima fluidização. A partir do aumento de velocidade deste ponto de mínima fluidização, que é quando as forças de arraste para cima e de peso da partícula para baixo, vou tentar fazer aqui para vocês. Partícula está sofrendo ação da gravidade, peso para baixo, e eu tenho o meu ar jogando a força para cima. Quando essas duas forças são empatadas, a gente tem a mínima fluidização. A partir do momento que eu aumento um pouco mais essa força aqui, a velocidade, né, e consequentemente a força, eu começo a movimentar a partícula para cima. Movimentando a partícula para cima, formando bolhas, então eu começo a fazer parte do regime borbulhante, tá? É um regime muito importante para o nosso trabalho, porque muitos dos equipamentos de conversão térmica trabalham com o regime borbulhante. Tem o regime de slugging, que é um regime muito particular. Qual é a característica principal dele? Você tem que trabalhar com partículas muito grossas, então você esquece areias, por exemplo. Começa a trabalhar com partículas maiores, tipo grãos, milho, feijão, partículas maiores, talvez até mais leves. Mas tem uma outra coisa que é importante observar. No fenômeno de slugging, os diâmetros relativos dos reatores são menores do que nos outros regimes. O que acontece? As bolhas elas tendem a formar pequenas bolhas na base, irem se misturando e formando bolhas maiores no decorrer. Isso é normal para todos os regimes, tá? No slugging, essas bolhas formam diâmetros muito grandes. E esses diâmetros eles podem tomar até o diâmetro completo do teu reator. O que acontece quando você tem uma bolha subindo do tamanho do teu próprio reator, do seu próprio tubo? Você vai jogar tudo que está para cima dele, tudo que está para cima dessa bolha para cima violentamente. E esse é o fenômeno do slugging. Certo? Continuando, aumentando mais ainda essa velocidade em relação ao borbulhante, a gente vai entrar nas fluidizações turbulentas. As fluidizações turbulentas a gente não consegue mais enxergar de maneira fácil as bolhas. A gente consegue enxergar locais onde tem maiores concentrações de ar e locais onde tem maiores concentrações de partículas. Não são mais claras essas divisões. É muito turbulento. E as partículas mais finas desse conjunto de particulados conseguem ser arrastadas pelo ar, porque a velocidade já está muito maior. Certo? A fluidização rápida é apenas um estágio um pouco mais rápido do que a fluidização turbulenta, mas arraste ainda de partículas, né? Não só as tão finas assim conseguem ser arrastadas, as mais pesadas continuam se concentrando mais no fundo e as mais leves vão subindo. E aí você pode fazer uma captura dessas partículas lá em cima, por exemplo, por um ciclone, que eu já expliquei para vocês o que é um ciclone de separação, e você injeta de volta partículas no seu equipamento, mantendo ele em regime fechado. Por fim, o último regime de fluidização que a gente tem é o transporte pneumático. O transporte pneumático é aquele onde todas as partículas são arrastadas, tá? Todas as partículas vão ser arrastadas para cima. E nessa brincadeira você consegue enxergar mais ou menos uma homogeneidade de partículas durante todo o seu perfil do equipamento.